Doutor Túlio, bom dia. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, Excelência, excelentíssimos desembargadores, membros da Procuradoria, servidores e demais colegas. O caso que ora se apresenta a essa egrégia Câmara é o caso de um habeas corpus, onde se busca a liberdade provisória de um cidadão que está sendo acusado da suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, combinado com o parágrafo 4º, inciso 2º da Lei 12.850 de 2013, tendo em vista a falta de contemporaneidade entre a data dos supostos fatos e a data em que foi decretada a prisão preventiva, bem como a ausência de qualquer elemento que justifique o risco no caso de liberdade do paciente. Nesse sentido, antes de ingressarmos de fato nas teses contidas no IT, trago uma história que é da filosofia grega para que possa nos ajudar a contextualizar o caso em análise. Platão, no seu livro A República, conta a história dos homens presos na caverna, das sombras. Nessa alegoria, os homens vivem acorrentados em uma caverna escura, descostas para a entrada, e as sombras projetadas na parede são a única forma daqueles homens perceberem o mundo. Para esses homens, a sombra é a realidade, o que os impede de enxergar a verdadeira natureza das coisas. Da mesma forma, com a devida contextualização, a ordem de prisão preventiva que foi decretada no presente caso parece se apoiar em sombras, e digo por quê. Os fatos contidos na denúncia datam do período de 2017 a 2019. E eu digo isso com base nas interceptações telefônicas e também pelo fato de que a funcionária pública acusada de contribuir com a prática delituosa ter se desligado da sua função no ano de 2019. O que significa dizer que, ao menos desde 2019, os supostos ilícitos não tinham mais condições de prosseguimento. De acordo com o relatório da Polícia Civil, nas páginas 1405 a 1416, a última e única interceptação telefônica envolvendo o paciente é do ano de 2018, ou seja, há cerca de 5 anos atrás. Não havendo mais nenhum fato novo, um elemento que se refira ao paciente. Um ponto que também merece atenção é que o paciente nunca mudou o número do seu telefone ao longo dos anos, o que demonstra que ele nunca também adotou de prática furtiva a fim de dificultar qualquer tipo de investigação. O paciente ele possui família constituída, ele vive em união estável há cerca de 10 anos, possui residência fixa, possui 4 filhos menores, sendo o mais novo com 4 anos de idade e o mais velho com 16 anos de idade. A alegação de que o paciente estaria foragido não condiz com a plena realidade, porque foragido é quem está em fuga, se esquivando do cumprimento da lei, que não é o caso do paciente que permanece residindo no mesmo local. O fato de não ter sido localizado para cumprimento do mandado de prisão é simplesmente porque no dia ele se encontrava de viagem com a sua família. Tanto é que não encontraram nenhum familiares na sua casa, seja mulher ou filhos. Após aquele dia, nunca retornaram no endereço do paciente para nenhuma diligência. É preciso que a justiça tenha acesso à verdadeira natureza dos fatos, para que possa fazer justiça de forma efetiva e não se basear nas sombras projetadas na parede. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente não atende os requisitos legais, não havendo contemporaneidade entre a data dos supostos fatos, ou seja, 2017 a 2019, e a data do decreto prisional, que foi em 2022. E mais, não demonstra com fatos concretos o perigo atual na liberdade do paciente. Em que pese a denúncia relatar fatos de relevância, não há qualquer fato recente que justifique o perigo na liberdade do paciente, não havendo qualquer fato que demonstre a suposta continuidade delitiva. Decidindo pela prisão na forma como foi feita, a douta magistrada de piso incorreu em infração ao previsto no parágrafo 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal, já que, como já dito, não fundamentou sua decisão na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a prisão. Caminhando para a conclusão, diante de todo explanado e contido no writ, temos que também não restou justificada a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Medidas essas que, ao meu ver, seriam perfeitamente adequadas ao presente caso.
Em nossa peça de impetração, apresentamos, inclusive, uma tabela com a sugestão de 9 medidas cautelares com a finalidade de cada uma, incluindo ali a monitoração eletrônica como fiscalização efetiva de todas as medidas. Medidas essas que certamente fulminariam qualquer alegação de risco à ordem pública ou suposta reiteração delitiva. Por fim, eu encerro essa sustentação dizendo que a justiça só pode ser feita quando os olhos da verdade iluminam o caminho da decisão. E por essa razão, após essa sustentação e todos os documentos e esclarecimentos feitos nos autos, requeremos a Vossas Excelências a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória ao paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entendermos ser essa medida da justiça.